Cary Grant ofereceu o que havia de melhor para o cinema americano: charme, humor espirituoso e a aparência de juventude eterna. Este é o Película, e no episódio de hoje você vai conhecer mais detalhes da vida de um dos atores mais famosos da velha Hollywood. Ele sabia como ninguém frases engraçadas e de duplo sentido. Certa vez um jornalista disse: "Todo mundo quer ser Cary Grant." Ele, em tom de brincadeira, respondeu de volta: "Eu também." Hitchcock chegou a afirmar que Grant foi o único ator que ele amou por toda a sua vida, e chegou até a abrir uma exceção para que ele pudesse improvisar alguns diálogos no filme Ladrão de Casaca, de 1955. Até quase os 60 anos, ele continuou sendo chamado para fazer filmes românticos, e depois do filme Charada, que ele contracenou com Audrey Hepburn em 63, ele decidiu parar por um motivo especial: se dedicar a ser papai, porque sua filha Jennifer tinha acabado de nascer. Ele era o puro ouro de bilheteria, dizia a crítica Pauline Kael num longo ensaio sobre o ator, que se chama O Homem da Cidade dos Sonhos. Archibald Alec Leach era o seu verdadeiro nome. Foi filho único de uma família de classe média baixa. Sua mãe sofria de depressão por ter perdido um outro filho, e foi internada por seu pai em um hospital psiquiátrico. Ele, que na época tinha apenas 9 anos, foi falado que ela precisava tirar longas férias, mas de forma muito superficial. E 20 anos após, ele descobre que ela estava em um asilo. Isso o destruiu por dentro e por um longo período precisou de ajuda psicológica para superar este trauma desde a sua infância. Em 1920, ele entra para o circo e lá se desenvolve como artista. Viaja por todo o país e, quando a turnê se encerrou, ele decide ficar para atuar. E desta vez, é no teatro, na cidade de St. Louis, no Missouri. Após algum tempo, com vasta experiência em comédias e musicais, ele se mudou para Nova York e conseguiu seguir carreira na Broadway, mas foi em 1931 que ele decidiu tentar a sorte em Hollywood. Ao chegar, quase assinou imediatamente um contrato com a Paramount, e entre esses acordos e negociações, foi sugerido que ele usasse um nome artístico, e os executivos chegaram ao nome Cary Grant, o que ele aprovou de imediato por julgar trazer sorte, devido às iniciais de seu nome estarem ligadas aos dois principais astros da época, que eram Clark Gable e Gary Cooper. Seu início foi trabalhando nos elencos de apoio, mas em pouco tempo ele se tornou protagonista. E já começou muito bem, porque a primeira diva com quem ele contracenou foi Dietrich, no filme A Vênus Loira, de 1932. Em seguida, ele pôde exercitar sua veia cômica, onde trabalhou em 2 filmes estrelados e escritos pela rainha do duplo sentido Mae West, que foram Uma Loira para Três, no ano seguinte, em 1933, e Santa Não Sou, também no mesmo ano. Ambos foram grandes sucessos de bilheteria, mas não podemos dizer o mesmo com os filmes posteriores com a Paramount. Ao se mudar para os estúdios Columbia em 1936, no ano seguinte ele estreia uma comédia no estilo Screwball Comedies, chamada Topper e o Casal do Outro Mundo, estrelando a partir dessa uma série de comédias onde seus personagens se metiam em situações amalucadas. Nos anos seguintes, ele teria o seu perfil consolidado como charmoso e com uma pitada de malandro. É o que podemos notar em A Levada da Breca, de 38, com Katharine Hepburn, e Jejum de Amor, de 1940,
com Rosalind Russell, ambos dirigidos por Howard Hawks. Depois muitos outros filmes vieram, mas ele se torna inesquecível ao lado de Hepburn em outros clássicos cômicos como Boêmio Encantador, de 1938, e o famoso Núpcias de Escândalo, de 1940, onde foram dirigidos por George Cukor. Grant atuou em produções de outros gêneros, mas sempre tinham diálogos bem-humorados em suas falas, e eles se transformaram em cenas de comédia, como no melodrama Apenas um Coração Solitário, de 1944, filme que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Os dois filmes que estrelou tendo como diretor Hitchcock, que foram Intriga Internacional e Ladrão de Casaca, o mestre do suspense não dispensou seu ritmo mais cômico em suas produções. O seu bom humor o levou a produzir dois longas que foram Anáguas a Bordo e o seu favorito, que era Indiscreta, onde ele atua com Ingrid Bergman, que fora sua melhor amiga em vida. Fora da comédia, mas ainda com um perfil elegante e romântico, ele atuou com Deborah Kerr no clássico sentimental Tarde Demais para Esquecer, de 1957. Hitchcock voltaria a contratá-lo em 1966 para estrelar Cortina Rasgada, mas soube que ele tinha decidido se aposentar, e Paul Newman acabou ficando com o papel. Já em 1970, aposentado como ator, ele recebeu o único Oscar para homenageá-lo pela sua carreira, e fora do cinema, se torna um dos diretores da fábrica de cosméticos Fabergé. Na década de 80, ele viajou para os Estados Unidos, apresentando seu monólogo Uma Conversa com Cary Grant. Ao se preparar para entrar em um teatro na cidade de Iowa, Grant teve uma hemorragia cerebral e veio a falecer em novembro de 1986. Tanto em vida como póstumamente, ele é uma unanimidade. Um dos maiores elogios que atores de safras mais recentes podem receber é que são o novo Cary Grant. George Clooney e Hugh Grant tiveram o privilégio. Gente, antes de finalizar este episódio, eu acho válido ressaltar algumas curiosidades, frases célebres e homenagens que Cary Grant recebeu. Vou começar pelas curiosidades. Ele recebeu a sua única indicação ao Oscar no melodrama Apenas um Coração Solitário, de 1944. Como ator, ele estrelou em mais de 70 filmes. Ele contracenou com grandes atrizes como Katharine Hepburn, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman e Grace Kelly. Trabalhou com diretores renomados como Hitchcock e Howard Hawks. Ele ganhou um Oscar de honra em 1970. Embora a crítica desnecessária às vezes tenha afirmado que ele interpretava ele mesmo, ela foi ignorada, porque ele foi considerado um dos maiores atores de todos os tempos. Cary Grant também foi um grande defensor da saúde mental. Em 1950, ele fundou a NAME, a National Association for Mental Illness. Entre as suas frases célebres, eu separei aqui duas. Aquela que eu disse no início do episódio, né, que ele fala em tom de brincadeira que ele também queria ser Cary Grant. E tem essa que eu adoro, que é envelhecer é inevitável, crescer é opcional. Em 1999, o American Film Institute o elegeu o segundo maior ator do cinema americano de todos os tempos. Ele só ficou atrás de Humphrey Bogart. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Volto na semana que vem com mais um episódio. As redes sociais, o nosso canal de apoio lá no Apoia-se, entre outras informações, estão com o link aqui na descrição. Muito obrigado, até semana que vem.